Larice, me diz uma coisa, qual a principal denúncia que vocês recebem no conselho? Veja, pessoal, antes de mais nada é importante entender o que é o conselho. O conselho, ele é um órgão público que ele está atrelado, ele está ligado à Secretaria de Assistência Social. E nele vão estar conselheiros de todos os segmentos. Então, segmento da sociedade civil, vão estar também idosos representando os outros idosos da sociedade, vão estar pessoas do poder público, então, uma pessoa do segmento de saúde, uma pessoa do segmento da administração, uma pessoa do segmento da educação, certo? Entendido isso, qual é a principal violência, então, que a gente recebe? É a violência patrimonial e é a negligência. Se você for analisar, no Brasil como um todo, a principal violência vai ser a questão da negligência. O que é essa negligência? É você não dar os cuidados necessários àquele idoso. É você não dar banho nele, por exemplo, é você não fazer a higiene dele. Isso é negligência. E o que é a violência patrimonial, que é também chamada de violência financeira? Por exemplo, quando você retém o cartão do idoso, que recebe uma pensão, que recebe uma aposentadoria, você retém ele, recebe o dinheiro e ainda dá outra finalidade a ele, diversa da que deve ser, que é sustentar o idoso. Então, o que a gente mais recebe realmente é essa questão da violência financeira e, em segundo lugar, a negligência. Gostaria de fazer mais alguma colocação, Andressa? Sim. Tá ok, pode falar. Pronto. Na maioria das vezes, Abelardo, quando se fala em violência contra a pessoa idosa, pensa-se imediatamente na violência física, mas esta não é a única violência. Existe a violência psicológica, existe a violência econômica, existe a violência moral, sexual, familiar e até as que resultam dos atos de omissão e negligência, que foi justamente o que Larice falou agora há pouco. E o que fazer quando recebe a violência? Como é que o idoso, a família, devem se comportar? Existe mecanismo já pronto para, na hora que um idoso receber alguma violência, até nós, cidadãos comuns, a gente precisa fazer parte quando a gente vê. Afinal, se vemos algo que não está correto, principalmente em relação aos idosos, se a gente não denunciar, estamos sendo negligentes, não é isso? Correto. E quais são os principais tipos de violência que vocês percebem? Olha, é justamente essa violência patrimonial, que pode ser chamada de financeira e econômica, como eu já falei. É a questão de você pegar aquele dinheiro do idoso, reter aquele dinheiro, reter aquele cartão e utilizar para fim próprio, não utilizar para o sustento do idoso. Porque o que acontece? Muitas vezes o idoso, ele não sabe mais e sacar o próprio dinheiro. Então alguém da família fica responsável. E essa pessoa que era para ser realmente responsável acaba utilizando o dinheiro para outros fins. Essa é a violência econômica ou patrimonial e ela é crime, certo? Ela está tipificada no Estatuto do Idoso. E veja, é uma situação que é extremamente importante do conhecimento das pessoas. O Conselho do Idoso, a atribuição, a função dele é de fiscalização. Então, o Conselho ele vai fiscalizar a política do idoso. Ele vai fiscalizar se aqueles direitos que estão amparados na Constituição, que estão amparados em tratados internacionais, que estão amparados no Estatuto do Idoso, se eles estão sendo cumpridos. Então, o Conselho ele vai averiguar essa situação. Então, geralmente, o que é que a gente faz? Recebe a denúncia, que pode ser de qualquer pessoa da sociedade civil, qualquer pessoa que quiser denunciar, e a gente averigua em uma visita domiciliar, em que vão os conselheiros, como também vão os técnicos do CRAS, né? Assistente, psicólogo.
averiguada a violência, vão ser necessário. Então, é isso que é importante a população entender, que o Conselho ele tem esse poder de fiscalizar. Quando ele fiscaliza e averigua aquela situação, ele vai fazer os encaminhamentos necessários, seja para a saúde, seja para a delegacia, seja para o Ministério Público, seja para os próprios serviços do CRAS. Já é uma ferramenta, né, o Conselho, porque se tem o idoso que está precisando de alguma assistência, podem recorrer a vocês. Não é isso, Andressa? Sim, claro. Parece improvável, Abelardo, que os idosos possam sofrer maus tratos em suas próprias residências, entendeu? Mas a violência contra a pessoa idosa, ela ocorre, na sua grande maioria, no contexto familiar, praticado por um membro da família, entendeu? E habitualmente não se denuncia. Muitas vezes o idoso, em defesa do agressor, se cala, omite, entendeu? É igual também a problemática, né, da mulher, né, os agressores, muitas vezes elas se calam por medo. E esse medo, essa mordaça, gente, a gente precisa tirar. A gente precisa gritar, denunciar. É assim que deve ser. Olha, só fazendo um adendo, né? É justamente isso. Como essa violência ela é intrafamiliar, ela é dentro da família, igual ocorre com a violência contra a mulher, acaba sendo mais difícil. Então, é muito difícil você ver o próprio idoso em denunciar a violência. Justamente vão ser as pessoas de fora que vão lá denunciar. E por quê? Que qualquer pessoa pode denunciar, que isso também é importante dizer. Porque os crimes contra o idoso, eles são de ação pública incondicionada. Quando se diz incondicionada, ela não vai precisar da representação do idoso ou de uma queixa do idoso. Então, qualquer pessoa pode ir lá denunciar, porque vai ser investigado esse crime. E aí, Abelardo, só fazendo uma ressalva, você pode até perguntar, Andressa, mas por que isto acontece? Por quê? Por medo, entendeu? Às vezes o idoso, ele tem medo de represálias, tem medo de que, ao revelar o ato de violência, entendeu? O agressor torne-se mais violento e ponha em risco a sua vida, entendeu? E às vezes também tem outras circunstâncias que contribuem, como por exemplo, a questão da vergonha, a questão da insegurança, a questão do fato de ele depender exclusivamente do cuidador para prover suas necessidades diárias, entre outras. Há uma lei específica já para tratar desses crimes em relação aos idosos? Sim, né? É o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003. E ela vem justamente ratificar o que a Constituição já vinha dizendo e os tratados e convenções internacionais. E o que é que ela vem dizendo? Que devem ser protegidos todos aqueles direitos que estão lá na Constituição Federal, que estão nos tratados, eles devem ser protegidos e garantidos à pessoa idosa, inclusive com prioridade. Então, vai estar lá também dizendo no Estatuto que a pessoa tem prioridade em determinados serviços. Então, você sabe, numa fila de banco, o idoso ele tem direito, numa fila no hospital, ele vai ter prioridade de ser atendido. Em processos judiciais, ele também tem essa prioridade de haver uma tramitação mais rápida. E o Estatuto, ele já tem 17 anos. E é importante que a gente saiba que tem esse conhecimento desse Estatuto, que vem dizendo, né, que os crimes contra o idoso, a ele não vai poder ser aplicado, por exemplo, que aqui a gente está falando da área jurídica, mas não vai poder ser aplicado, por exemplo, a suspensão condicional do processo, onde a pessoa não vai ter realmente uma pena. Isso tudo é para garantir, né, aqueles direitos que estão realmente na lei. E aí, como prevê o Estatuto do Idoso em seu artigo 4º, e aí eu peço licença para fazer a leitura do artigo, que diz que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão,
e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Isto porque, Abelardo, o estereótipo, a visão tradicional que nós temos da velhice é a de pessoas doentes, pessoas incapazes, pessoas demenciadas, vamos dizer, pessoas impotentes. E isso a sociedade vê como um problema, como um ônus a ser solucionado pela própria sociedade, entendeu? Quando na verdade não é, entendeu? O idoso, todo idoso, ele tem aliás, o processo do envelhecimento, ele é um processo inerente a todos os seres humanos. Envelhecer, o processo do envelhecimento, ele é um direito humano fundamental. Olha, eu confesso que eu queria chegar, eu e minha santa esposinha, um beijo, dona Maiara, a idade de meus avós. Meu avô, seu Louro, eita, 90 anos, e dona Fransquinha, 80 anos. E é criado, é cuidado pelos filhos, eu vejo lá todo dia, com tanto amor, pessoal. E nossos idosos precisam muito, daqui a pouco a gente vai bater um papo também com o Renato, de amor, atenção. Eita, mas eles gostam muito de atenção, né? Como é o idoso que está lá com problema, com dificuldade, ou até mesmo a sociedade, como é que faz para denunciar? Procura vocês? Existe um local? Como é que eles fazem? Então, assim, vejam. O Conselho do Idoso, ele é composto lá dos seus conselheiros e os seus suplentes, né, que totalizam 16 pessoas. E o que é que acontece? Tanto há o Disque Denúncia, que é o Disque 100, que está ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, em que qualquer pessoa do Brasil pode ligar e fazer essa denúncia no Disque 100, mas falando aqui no âmbito municipal, né, sobre o CMDI. Você pode procurar as pessoas do CMDI, tanto na Secretaria de Assistência Social, como no CRAS. Eu, como presidente do Conselho do Idoso, você pode procurar no CRAS, mas não só eu estarei lá como conselheiro, outras pessoas estarão. Na Secretaria de Assistência, por exemplo, você também pode ir lá, que vão haver pessoas lá, e se não tiverem, elas vão lhe dar o contato da pessoa para você denunciar. O que é que acontece? Essa denúncia é em sigilo, nós não vamos dizer que foi você que fez a denúncia. Nós vamos, então, fazer um instrumental, colocar lá as informações, a data de ocorrência, e aí nós marcamos uma visita de acordo com o cronograma. Correto? E nessa visita nós vamos, alguns conselheiros, sempre acompanhados de técnicos do CRAS e profissionais do CRAS, e vamos analisar se há aquele indício, se há aquela violência realmente. Né? E quando averigua essa violência, se faz os encaminhamentos necessários, né? Como eu havia dito, porque o Conselho, ele é esse poder de fiscalização. Nós estamos aqui intermediando o idoso com o poder público e a comunidade. Então, na verdade, o Conselho do Idoso, ele vai intermediar, vai ser uma intervenção, vai ser o que está ligando o idoso ao poder público, aquelas políticas públicas que ele deve ter acesso e muitas vezes ele não consegue. Então, a gente pode encaminhar para o serviço de saúde, a gente pode encaminhar, e que é muito importante falar, para o grupo de idosos do CRAS, porque isso faz parte do serviço de convivência do CRAS. Há um grupo de idosos. E nesse grupo de idosos tem atividades culturais, tem essas atividades ligadas também à educação, ao lazer deles. E o que é que acontece? Muitos desses idosos já disseram em relatos, né, quando estava havendo os eventos, que muitos tiveram vontade de se suicidar e não fizeram isso. Por quê? Porque eles estavam no grupo de idoso e eles se sentiram acolhidos, eles se sentiram amados. Então, olha a importância do serviço social, desse serviço que é prestado pelo CRAS e que o CMDI ele pode estar intermediando. Às vezes a pessoa não faz parte e quando vai lá averiguar a situação, coloca ele no conselho, às vezes está passando, coloca ele no grupo de idosos. Por quê? Muitas vezes ele pode estar com uma depressão, alguma coisa nesse sentido. E
esse grupo ele vai ajudar muito, porque ele vai estar tendo acesso a toda a política, ele vai estar tendo acesso a um psicólogo, a um assistente social, por isso que é de extrema importância. E acho que tem a foto aí de toda a equipe. Caio, enquanto você prepara aí, deixa eu fazer uma ressalva aqui também sobre a pandemia. A pandemia ela veio e percebe-se que os idosos são os que mais, né, são agravados. E aí eu tenho me perguntado isso dia a dia, por que será? Será que é porque eu, como filho, neto, eu estou sendo negligente com esses idosos? Eu não paro 2 minutinhos para conversar com eles? Será que é justo nossos idosos, nossos pais, avós, bisavós, teve tanta preocupação em nos criar, nos dar educação, em montar toda essa cidade, esse país, essa nação, nossos ancestrais, e agora vivos também, essas pessoas que estão, esses idosos que estão na lateral. Será possível que nós não somos capazes de cuidar deles? Será que eu, como neto, eu não consigo tirar 2 minutinhos para dar um bom dia, pedir a benção, um abraço? Vamos botar a mão na consciência, pessoal, porque a atenção básica, ela é fundamental, dia a dia. Eu preciso cuidar desses idosos. Não é só os meus, não. É um vizinho. Antes dessa pandemia, eu estava fazendo reizado. Tomo café na casa de um, de outro. Bata aquele papo. Isso é muito importante, gente. Tá bom? Fica só esse recado. Deixa eu ir aqui no Facebook. Bater um papo. Olha só quem tá aqui. Zeneide Jorge. Tá nos acompanhando. Rosa Ribeiro, boa tarde. Marilene. Boa tarde, Marilene. Rapaz, Luciano Bernardo. Lindalva Jorge, lá de Fortaleza, audiência chegando longe. Davi, olha quem tá aqui. Davi. Eita, Davi, tá vendo tua irmã aí, cara? Bonita, rapaz. Daqui a pouquinho alguém não vai ligar aí e dizer assim: ei, cunhado, cuidado, viu? Tô de olho. Eita, Maria Ribeiro. Maria Ribeiro, um abraço, minha querida, sempre acompanhando aqui a gente. Feliz o idoso que tem seus filhos para dar atenção merecida. É verdade, viu, Maria? Eu fico encantado quando eu vejo um filho, um neto, né? Ou qualquer um, né? Mas abraçar, acolher mesmo nossos idosos, eu fico encantado. Eu acho que o mundo ainda tem jeito, viu? Nossa humanidade ainda tem jeito. Parabéns aos filhos que cuidam com carinho de seus pais. Parabéns mesmo. Esses filhos que não internam seus pais. Eu não digo aqueles que existem, lógico, as exceções, né, de idosos que não conseguem estar em casa, tudo bem. Mas existe ainda muita família. E eu acredito que é porque não teve amor. E quando tem amor, não larga não. José Rinaldo, boa tarde, parabéns pela entrevista. Tira o chapéu para os idosos, respeito total. Meu pai, Santo Monteiro, tem 76 anos, homem honesto, ainda trabalhando na roça. Eita! Luciano Bernardo, entendo esses momentos ao que tange os idosos, cujo é mesmo complexo e a compreensão no contexto familiar. Pessoal, obrigado pela audiência. O Anderson, meu irmão, tô sentindo saudade de você, cara. Eita, trabalhando muito, viu? Rojão. Mas vamos lá, Larice. Você como presidente, e olha só, pessoal. Larice, o presidente, e ela tava falando agora de leis. É porque ela tem propriedade. Você é formada, né, em Direito? Sim, sou advogada. Larice e Andressa tá estudando. Tá indo no mesmo caminho. Exato, mas atualmente presto serviços de assessoria na Procuradoria-Geral do município. Então, você idoso, né, que estiver precisando, vocês vão ter um respaldo, sabe, jurídico. E
humano também, batendo papo, conhecendo essas meninas lindas. Então vocês vão estar, ó, maravilhados. Procurem. Quem não conseguir ir lá, tem algum telefone de contato, alguma coisa? Não, tem que ir lá. Não, pode ir lá, mas também pode entrar em contato. Qualquer número das pessoas que forem do conselho podem disponibilizar, certo? Eu posso disponibilizar o meu. A Andressa pode disponibilizar o dela, porque a gente não tem um número de telefone específico do conselho. Deixa eu ir aqui lá no YouTube, antes de Andressa fazer a complementar. O pessoal aqui, fui no Facebook, agora eu vou lá no YouTube, porque senão eles ficam tristes. E eu não posso deixar. Jefter Cavalcante, boa tarde. Cláudia Jânia, boa tarde, minha querida. Parabéns ao programa e às representantes do CMDI de Palmirim, Larissa Leite e Andressa Duarte. Cláudia Jânia Souza. Vocês conhecem? Sim. É uma das que fazem parte da política de assistência social, né? Uma das que faz melhor. É mesmo, e ela complementa aqui. As denúncias garantem o sigilo da pessoa que faz a denúncia. É porque às vezes o pessoal fica com medo, né? Tem aquela, não quer, como você bem colocou, né? E lá tem esse sigilo, né? É extremamente importante vocês terem consciência disso, que ninguém vai saber que foi você, né? A gente coloca lá como sigilo no instrumental, ninguém faz a visita indicando que foi alguém, não. Então você pode sim denunciar, até porque é um dever, na verdade, da sociedade e do Estado também de denunciar essas práticas, né? Até no Estatuto do Idoso tem dizendo que, por exemplo, no hospital, se um profissional de saúde toma conhecimento de que o idoso foi vítima de violência, ele deve notificar compulsoriamente os órgãos. Então ele é obrigado a notificar o Conselho do Idoso, a Delegacia Municipal, o Ministério Público e aí vai. Até porque, Abelardo, tem condutas e comportamentos que só são percebidos com a realização das visitas, né? Tá aí, esclarecendo todos os pontinhos. Você tem alguma dúvida? Pode perguntar, tá bom? Pode mandar também perguntas pelo WhatsApp. Põe na tela o número, Caio, para o pessoal que está em casa enviar. Marilene Santos, Felizardo, ligado no programa. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar o trabalho que o povo ali de Felizardo, vocês estão de parabéns, viu? Acolheram, olha só, Larissa, Andressa, o pessoal abraçaram os idosos lá, eu vi alguns vídeos, trouxeram os idosos para dançar, fazem, daqui a pouquinho, não percam, não saiam daí que eu vou contar a história, o que o pessoal inventaram lá e que tá dando certo, viu? Margarete Santos, boa tarde pessoal. Larissa, Andressa, deixa eu, pronto, aqui, me fala das penalidades, alguém que comete, ele pode ser preso? Pronto, ele pode ser preso. Geralmente, a pena dos crimes contra os idosos é de detenção e multa, né? O que quer dizer que ele pode ser condenado a uma pena privativa de liberdade, que vai ser iniciada em regime semiaberto ou aberto, e a multa. Muitas pessoas ainda criticam essa legislação porque dizem realmente que é branda, já que o Estatuto vem para resguardar esse direito do idoso, se critica porque ainda diz que é uma pena muito branda, porque tem pena que é de 6 meses a 2 anos. Então, realmente é uma pena branda. Mas é importante saber que há essa penalidade e que a pessoa vai sim, né, ser condenada se houver realmente todos os indícios de autoria, de materialidade. Que há todo um aparato legal, né? Todo um respaldo legal. Então tá aí, a gente vai estar chegando ao fim desse bate-papo, dessa entrevista, tá bom, Andressa? Só fazer mais um adendo, que a gente esqueceu de dizer como é que está funcionando o CMDI agora, durante a pandemia. Porque o que acontece? Antes a gente tinha reuniões mensais, pessoalmente, né? Sempre para discutir essas denúncias, o que é que se pode fazer em cada caso.
para discutir alguma coisa que poderia ser feita, alguma campanha, alguma coisa nesse sentido. E aí, com a pandemia, nos primeiros meses, a gente suspendeu, inclusive, as visitas, né? A gente começou a fazer as visitas novamente há pouco tempo, mas com todos os cuidados. Sempre mantém o distanciamento, se possível. A gente não entra na casa de máscara, com álcool em gel, e as nossas reuniões do conselho, elas não pararam, elas estão sendo realizadas por meio remoto. Então, a gente sempre está conversando, sempre pensando, justamente, nós viemos hoje para falar sobre um assunto que era o dia do combate à violência contra o idoso, que foi mês passado, mas não perde a importância, a data, só porque a data já passou. É um tema que a gente tem que sempre estar conversando, tirar esses estereótipos, tirar essa coisa de que só a família que pode denunciar. E aí, nós havíamos conversado e havia ficado acordado que nós falaríamos da importância e atribuições do CMDI, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Palmirim, mas com foco justamente na conscientização da violência contra a pessoa idosa. E aí o INPEA, que é uma instituição reconhecida, entendeu, de relevância internacional, em parceria com a ONU, Organização das Nações Unidas, declarou o dia 15 de junho como o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Isto com o objetivo de sensibilizar a sociedade para lutar contra as diversas formas de violência praticadas contra os idosos.